Em fevereiro de 1976, a família Faria viajou de Minas Gerais até o Espírito Santo para aproveitar as férias no litoral capixaba. Na tarde do segundo dia do tão sonhado descanso, por volta das 5h30, 3 dos 4 filhos de Maria Francisca Faria e Alberto Faria brincavam em frente ao chalé com uma bola verde. Débora, a filha do meio, que tinha 5 anos, se sentou na varanda para observar Eustáquio, o seu irmãozinho de 3 anos, e Cecília, a caçulinha da família de 1 ano e 10 meses, observou os irmãos brincando com a bolinha no gramado. A certa altura, Eustáquio jogou a bola com um pouco mais de força e ela saiu rolando pelo terreno, indo em direção à lateral da cozinha do chalé. Imediatamente, Cecília foi atrás do brinquedo, desajeitada como qualquer bebê daquela idade. Ela contornou a cabana para ter acesso à lateral da cozinha e simplesmente não voltou mais. A menina Cecília desapareceu do condomínio onde a família passava férias, sem deixar nenhum rastro para trás. Esse é o caso Cecília São José de Faria. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso de desaparecimento que ocorreu nos anos 70, mas ganhou os noticiários em 2021, durante a pandemia. Os motivos eu conto pra você durante esse episódio. Se tem uma coisa que me chocou bastante neste caso, foi o fato dele ter muitas similaridades com o caso britânico da Madeleine McCann. Quem é crimiseiro raiz com certeza conhece essa história. A Madeleine tinha 3 anos de idade quando desapareceu do chalé em que estava passando férias com a família em uma praia de Portugal em 2007. Apesar da menina ter características únicas na sua aparência, como uma pequena mancha marrom na panturrilha esquerda e uma faixa escura distinta na íris do olho direito, ela nunca foi encontrada. Da mesma forma, Cecília também era uma criança pequena, de menos de 2 anos. Ela também desapareceu enquanto estava de férias com a família em um chalé praiano e também tinha características marcantes, como uma unha rachada no dedo anelar da mão direita. Os 2 casos também contam com a busca incessante por parte da família, bastante mídia envolvida e muitos, mas muitos mistérios e alarmes falsos. Eu vou contar tudo para vocês sobre o caso Cecília, a versão brasileira, Herbert Richards, do caso Madeleine McCann. Vou contar tudo no episódio de hoje, então fiquem até o final para saber como a história termina. Eu tomei conhecimento do caso através da sugestão de 2 crimezeiros lá no nosso grupo do WhatsApp. Eles me disseram para dar uma olhada no caso Clarinha, e aí eu caí de paraquedas na história da Cecília, porque esses 2 casos meio que se relacionam em um certo ponto. A sugestão foi da grande Dani Araújo e do Ayrton Ferreira. Obrigada a vocês 2 por sempre mandarem suas indicações e darem suas opiniões, usar sua voz lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem quer entrar pro nosso grupo de crimezeiros lá no WhatsApp, saiba que basta apoiar o podcast para receber acesso, além, claro, de receber um episódio exclusivo extra por mês. O podcast agora recebe apoios não só no Apoia-se, mas também pela Orelo, uma plataforma de áudio que incentiva bastante e remunera podcasts. Então agora você pode apoiar tanto pela Orelo como pelo Apoia-se, e assim receber conteúdos exclusivos do podcast. Eu vou deixar o link para você poder apoiar na descrição do episódio. Super obrigada a todos que apoiam, saibam que vocês fazem esse podcast ser possível. E já que estamos falando de apoiar, se você quer dar esse suporte pra gente, mas não tem essa possibilidade financeira, saiba que ao seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma de áudio onde você está escutando, você está dando um apoio bem bacana para nós. Deixar a sua avaliação também ajuda muito a Dona Café e a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias aqui para vocês. Cada avaliação, cada curtida faz a diferença. Ok? E um último aviso para entrar na história: saiba que esse podcast possui sonorização e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Good night, itchy eyes. Good night, sudden sneeze. Good night to your symptoms of allergies. Zysol is the allergy medicine you take before bed. It provides powerful relief while you rest your head. Not just all night, but all the next day. Zysol keeps working, keeping allergies at bay.
And without those annoying symptoms disturbing your rest, you can wake up the next morning feeling your absolute best. Remember, be wise all, take Zysol. At night. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. No verão de 1976, Maria Francisca de São José Faria resolveu tirar uma merecida folga do trabalho. Advogada aplicada, Maria trabalhava bastante, era bem workaholic, sabe? E o corpo estava pedindo arrego. Ela havia passado recentemente por uma cirurgia na vesícula e precisava repousar. Por isso, decidiu aproveitar uns dias com a família na paradisíaca praia de Santa Mônica, em Guarapari, no Espírito Santo. Maria era casada com o funcionário público Alberto Geraldo de Faria e residia com o marido e 4 filhos na cidade de Betim, em Minas Gerais. Para além do repouso no litoral, Maria e Alberto queriam proporcionar aos filhos pequenos uma mini férias no litoral capixaba que eles poderiam viver essas memórias que iriam criar ali por anos e anos. Momentos curtidos em família, histórias para contar nos almoços de domingo com o restante da galera, uma experiência que jamais seria esquecida. Amilcar, o filho mais velho do casal, tinha 6 anos. Débora veio logo em seguida, 1 ano depois. Eustáquio era o penúltimo, com 3 aninhos, e a caçula era Cecília, apelidada carinhosamente de Chiquinha. Ela tinha apenas 1 ano e 10 meses. Os filhos eram tudo para Maria e Alberto, pais dedicados que não se intimidaram com o trajeto de aproximadamente 8 horas e meia de carro entre Betim e Santa Mônica. E imagine também a logística complicada para uma família grande como a deles de planejar tudo, a quantidade de mala para quem viaja com uma bebê como Cecília. Mas Maria estava animada, tendo certeza que essa viagem seria muito especial. Seu momento para relaxar, repousar, se afastar do trabalho, cuidar do próprio corpo, da alma e, claro, da família. E para isso precisaria de uma mãozinha. Maria convenceu Alberto a levar também para a viagem uma babá para ajudar nos cuidados com as crianças. Alberto prontamente aceitou, afinal tinha plena consciência de que a esposa estava se recuperando de uma cirurgia recente. Ele foi mais generoso ainda e aceitou levar também para o litoral capixaba o irmão de 12 anos de Maria e um sobrinho de 6 anos. No coração grande dessa família cabia sempre mais um. Agora, levar 9 pessoas numa viagem de mais de 8 horas por terra requer bastante organização. A sorte é que os Faria eram uma família de classe média bastante prevenida e coordenada. Era de extrema importância para Maria que tudo estivesse devidamente planejado antes de colocar o pé na estrada. Não dava para arriscar uma hospedagem mais ou menos com a quantidade de crianças que levariam com eles. Então, antes de embarcar nessa aventura, o casal pesquisou entre os amigos as melhores opções de pousadas e hotéis que pudessem recebê-los com o conforto e segurança que precisavam. Como o destino já estava definido, um colega de trabalho de Maria Francisca lembrou de um lugar onde já tinha passado as férias com a família lá em Santa Mônica. E, por conta da experiência positiva e da ótima estrutura para receber um número elevado de pessoas, esse colega acreditou ser a indicação ideal para a amiga. Tratava-se de uma espécie de pousada com 11 chalés e local para camping, um condomínio em Guarapari, conhecido como Acampamento de Adventistas, hoje chamado de Catris, Guarapari, o Centro Adventista de Treinamento e Recreação do Espírito Santo. O local ficava muito próximo à praia de Santa Mônica, pouco mais de 5 quilômetros, o que facilitaria demais a vida do casal para levar a criançada toda para ver o mar que tanto queriam. A segurança da família era outro fator importante. Maria precisava repousar, e quanto menos preocupações a babá tivesse para dar conta de todos os pequenos, melhor seria.
Esse foi outro ponto-chave que a convenceu a escolher o acampamento de adventistas. O acesso a esse condomínio de chalés, amplo e familiar, era bem difícil. Para conseguir a reserva, era necessário apresentar uma carta de indicação de um membro da comunidade, e qualquer pessoa que passasse pela portaria precisava entregar um documento de identidade válido. Os dados ficavam anotados com os funcionários e todos, absolutamente todos, que circulassem por aquele espaço poderiam ser facilmente identificados caso houvesse necessidade. A praticidade de deslocamento e a segurança foram fatores determinantes para a escolha. Maria e Alberto fizeram as reservas no Catres e deixaram a cidade de Betim na madrugada do dia 1º de fevereiro, percorrendo aproximadamente 560 quilômetros até o destino final. Chegaram no condomínio de férias no final da tarde e, cansados da viagem, decidiram que o melhor a fazer era se instalar na cabana reservada para a família e descansar, para aproveitar todos os programas que poderiam fazer na cidade nos próximos dias. Na manhã seguinte, a tropa acordou cedo para aproveitar o dia e foi à praia, onde passou toda a manhã brincando no mar e fazendo castelos de areia. O almoço foi no acampamento. Maria Francisca fez a comida na cabana onde estavam hospedados porque era mais prático alimentar as crianças em um local onde poderia controlá-las com facilidade, além, claro, de ser mais econômico do que alimentar 9 bocas num restaurante à beira da praia. Depois que todos comeram, Maria Francisca decidiu ir para o quarto descansar. Apesar de seu pós-cirúrgico estar indo bem, ela ainda exigia alguns cuidados específicos. Por isso, deixou os filhos pequenos sob os olhares atentos de Alberto e da babá. Enquanto Maria repousava, a babá ajeitou a louça e a bagunça que as crianças haviam feito. E as crianças, bem, estavam curtindo demais. Os irmãos Débora, Eustáquio e a pequena Cecília encontraram uma bola de plástico verde embaixo da cama, provavelmente esquecida no quarto pelos hóspedes anteriores. Eles foram até a frente do chalé para brincar com o novo brinquedo. Da porta do alojamento, um gramado verde se estendia por alguns metros até chegar num caminho de paralelepípedos que levava até a praia dos Adventistas, a pouco menos de 200 metros. Alberto observava a brincadeira dos filhos da varanda, onde jogava cartas com outros homens do condomínio. Havia feito amizades rapidamente. Era um dos pontos positivos de passar férias num condomínio como o Catres. Os turistas que se hospedavam ali tinham características bem parecidas. Geralmente eram famílias que vinham com suas crianças, viajantes de classe média alta, e assim era fácil se enturmar. Enquanto Alberto mantinha um olho nos filhos brincando com a bola verde no gramado em frente ao chalé, ele tinha o outro olho na sua mão de cartas. Adorava um bom jogo. Talvez Cecília, a Chiquinha, herdou do pai esse bom gosto por jogos. Quando brincava, era competitiva, ou pelo menos só gostava de brincar com aquilo que ela queria. Era uma criança arredia, que gritava quando alguém brincava com ela com algo que ela não desejava. E se tinha uma coisa que ela desejava naquele momento, era aquela bola verde. Sua irmã Débora cansou de brincar, era já por volta das 5:30 da tarde e tinha passado o dia em intensas atividades na praia. A Débora se sentou em frente ao chalé e ficou olhando os 2 irmãos mais novos continuarem o jogo. Eustáquio, a certa altura, jogou a bola com um pouco mais de força, causando-a a rolar pelo terreno, indo em direção à lateral da cozinha do chalé. Chiquinha, ainda fascinada por aquele jogo, não esperneou ou gritou com a bola indo longe. Na verdade, ela saiu correndo atrás da bolinha, desajeitada como qualquer bebê daquela idade, mas lá foi ela, com seus passinhos curtos, contornou a cabana para ter acesso à lateral da cozinha, onde a bolinha tinha ido parar. A irmã demorou para voltar, e Eustáquio e Débora, já meio cansados daquela brincadeira, resolveram não esperar. Eram apenas crianças de 3 e 5 anos, respectivamente. Logo ficaram entediados e partiram para a próxima atividade, sem a irmã menor. Alberto, distraído com o jogo de cartas e os novos amigos, também não reparou que os filhos pararam de brincar com a bola. E quando percebeu, concluiu que os 3 cansaram e foram fazer outra coisa, outra atividade, talvez para dentro do chalé. Deveriam estar com a babá. Não se sabe quanto tempo passou até que o alerta sobre o sumiço de Chiquinha fosse disparado.
Débora, que anos depois compartilhou a história em entrevistas, era apenas uma criança de 5 anos com pouca noção de tempo e espaço. Uma criança que não se deu conta da gravidade do que estava acontecendo. Que na época não entendeu que quando Cecília não voltou com a bola verde, era porque havia desaparecido. Somente quando a babá deixou o chalé para pegar Cecília para o banho é que começou o desespero. A moça avistou Eustáquio e Débora, mas não encontrou a bebê. Chamou 1, 2, 3 vezes e nada. Cada vez que chamava e não obtinha resposta, o seu nível de estresse aumentava. Os gritos chamaram a atenção de Maria, que descansava no quarto. A advogada podia estar na santa paz do Senhor repousando no seu chalé durante as férias, mas o instinto materno nunca descansa. Maria claramente identificou, no tom da voz da babá, o desespero. Uma voz desesperada chamando o nome de sua filha. Cecília, Cecília. Com aquele sexto sentido de mãe, Maria soube instantaneamente que algo de errado não estava certo e, na ânsia de se juntar à sua filha o mais rápido possível, acabou estourando os pontos da cirurgia. Tamanho o esforço que ela fez para levantar da cama e descobrir o que estava acontecendo. A família se uniu para percorrer as ruas do pequeno condomínio de férias em busca da menina Cecília. Olharam embaixo dos carros, nos vãos entre as casas, nos canteiros de flores e estacionamentos. Organizaram também pequenos grupos com outras famílias hospedadas no condomínio para revirar cada centímetro daquele acampamento, mas não encontraram nenhum sinal da menina. Com o cair da noite, Alberto decidiu que não dava para concentrar a procura nos limites do condomínio de férias. Por isso, reuniu todas as crianças no carro, os filhos, o cunhado e o sobrinho, acendeu as luzes do veículo e percorreu todas as vielas do bairro Praia do Morro, em Guarapari, procurando por Cecília. Sem sucesso, decidiu deixar os arredores do condomínio para percorrer a faixa de areia da praia de Santa Mônica, dirigindo desesperadamente pelos 3 quilômetros de orla, com a visibilidade prejudicada pela escuridão, mas nem sinal da pequena Cecília. Ela havia simplesmente evaporado, sem deixar rastros. Depois que deixou a orla, Alberto visitou os pontos turísticos de Guarapari, chegando a percorrer mais de 10 quilômetros até o centro da cidade. É claro que aquela bebê, que mal dominava caminhar sem tropeçar, não teria ido tão longe sozinha. Mas e se alguém a tivesse levado do acampamento? Era preciso esgotar as possibilidades. Quando a ficha de Alberto caiu de que não seria capaz de encontrar a filha sem ajuda profissional, foi à delegacia em companhia de Maria para registrar o desaparecimento de Cecília, prestar os esclarecimentos e explicar sob quais circunstâncias sua filha de 1 ano e 10 meses havia sumido. Maria Francisca, como boa advogada que era, chegou a redigir uma petição exigindo o fechamento de todas as saídas de Guarapari. Sua intenção era de que nenhum veículo deixasse a cidade sem passar por uma vistoria minuciosa, na esperança de encontrar a criança desaparecida. Mas o juiz local negou o seu pedido, baseando sua decisão na preocupação com os transtornos causados ao município. Tratava-se de uma época de alta temporada e Guarapari estava lotada de turistas. Não poderiam fechar a cidade, seria prejuízo demais e alarmaria outros turistas sem necessidade. Afinal, não se tinha nem provas de que Cecília havia sido sequestrada. Mas os pais tinham sim essa suspeita, pois pouco antes do sumiço de Cecília, uma Kombi branca parou em frente ao chalé em que a família estava hospedada. Alberto e Maria Francisca compartilharam com os investigadores as suas suspeitas sobre os ocupantes do veículo terem colocado Cecília no carro sem que ninguém percebesse e zarpado dali. Não se tratava de uma acusação, mas de uma possibilidade. Afinal, todas as suspeitas precisavam ser exploradas para que as linhas de investigação fossem traçadas com precisão. Ninguém do acampamento reparou nas características físicas do motorista. Não se sabia se era um veículo alugado para fins de excursão, mas os pais de Cecília sabiam que a portaria do condomínio tinha os dados necessários do condutor e do carro, já que todos que entravam no local precisavam se registrar. Alberto e Maria Francisca queriam que a polícia verificasse. Era uma chance, mesmo que pequena,
de encontrar Cecília. Assim sendo, se a Kombi realmente tivesse algo a ver com o desaparecimento da menina, Maria Francisca insistia que era preciso fechar as saídas da cidade, procurar por uma Kombi branca e por sua filha, que, ao desaparecer, vestia um calção vermelho de malha e camiseta branca com rosinhas vermelhas, calçava sandálias pretas, tinha cabelos castanhos cacheados e tinha cerca de 75 centímetros de altura. Só que o delegado ouviu a declaração do casal e resolveu não fazer nada. Disse que não era possível tomar aquelas providências exigidas pelos pais da criança desaparecida. Lavou as mãos, simplesmente. É surreal para mim que um agente da lei, diante do desaparecimento de um bebê, com pistas para seguir, decidisse que não podia ajudar a família. Eu não sei se para quem trabalha na área é comum, se é assim mesmo, se isso acontece demais e a criança sempre aparece, então meio que não se abalam e não se mexem, sabe? Mas para mim parece um descaso gigantesco. E olha só, de acordo com a família Faria, a inércia e a apatia da Polícia Civil Capixaba foram tão grandes que a ocorrência do desaparecimento de Cecília sequer foi registrada por lá. O boletim foi formalizado apenas em Minas Gerais, o que para mim não faz o menor sentido, já que o caso aconteceu a centenas de quilômetros do estado mineiro. Pergunta sincera pra galera do direito. Essa é uma conduta normal? Legal? Eu sinceramente não consigo encarar esse acontecimento com naturalidade. O que mais me parte o coração disso tudo é que quando Maria Francisca se viu sem apoio das autoridades e se deu conta de que a filha talvez não fosse encontrada, ela apelou para a única força que acreditava poder ajudar. Uniu as mãos em oração e rogou proteção sobre sua bebezinha. Cecília São José de Faria, que o manto de Jesus te cubra onde quer que você vá. O clamor era de desespero. E por mais que se sentisse desamparada naquele momento, essa mãe jamais deixaria de lutar até encontrar sua filha. Sentindo-se abandonados pelos agentes da lei, a família Faria encabeçou uma busca desesperada pela menina, se organizando com as ferramentas que possuíam na esperança de localizá-la. O avô paterno das crianças mandou imprimir centenas de cartazes com fotos e descrição das características de Cecília para que fossem distribuídos nos arredores do condomínio onde a família estava passando suas férias. Até um avião foi utilizado para levar o material para cidades vizinhas. A notícia precisava se espalhar e nenhum esforço foi medido pela família. O cartaz dizia: procura-se. No dia 2 de fevereiro de 1976, por volta das 5h30 da tarde, no acampamento adventista em Guarapari, foi raptada a menor de nome Cecília São José de Faria, Chiquinha, trajando na ocasião um calção vermelho de malha, camiseta branca com rosinhas vermelhas, calçando sandálias pretas, medindo 75 centímetros. Possui cabelos castanhos e cacheados e possui no dedo anelar da mão direita uma unha rachada prestes a cair. Tem olhos castanhos claros e usa uma chupeta amarela presa ao pescoço por um cordão branco. O anúncio também tinha uma foto de Cecília e as informações para contato, mas apesar do investimento e esforços, nenhuma pista foi levantada. Isso não impediu a família de criar suas próprias teorias. Maria Francisca e Alberto não acreditavam em acidente, por exemplo, ou tampouco que Cecília fosse capaz de se afastar do acampamento por conta própria. Ela não andaria ou engatinharia para muito longe do chalé. E se tivesse se afastado e sofrido um acidente sozinha, a família já teria encontrado seu corpinho a essa altura. Todo o acampamento foi revirado por dezenas de pessoas na busca por Cecília e nada foi encontrado. Por isso, a aposta deles era rapto com a ajuda de algum funcionário do local, pois, como já foi dito anteriormente, ninguém entrava no acampamento sem se identificar. O controle de acesso era rigoroso. Alguém de dentro havia levado a menina. Maria Francisca se preocupava também com os sentimentos da neném. Estaria ela sentindo medo de seus sequestradores? Estaria a criança sendo tratada bem por eles?
Cecília era arisca, muito apegada aos pais e irmãos, e não ia no colo de ninguém. Se alguém ousasse tomá-la dos braços contra sua vontade, ela gritava sem parar, abria o berreiro mesmo. Era geniosa, não gostava de fazer algo que não desejava. Chorar e gritar era seu jeito de dizer não. Curiosamente, ninguém escutou choros ou gritos de uma criança na tarde em que Cecília sumiu. Maria Francisca também tinha uma teoria para isso. Para que o choro de sua filha não chamasse a atenção dos hóspedes e da própria família, seria preciso tapar as vias aéreas da menina até que o sequestrador alcançasse distância segura. Uma situação difícil para uma mãe imaginar. Sua filha pequena tendo a boca tapada por uma mão de um adulto alheio. Talvez um pano enfiado goela abaixo, para que não fizesse nenhum som de desespero. Para a advogada, era a única coisa que fazia sentido, por mais doloroso que fosse imaginar. As buscas por Cecília prosseguiram por dias. A ideia de voltar para Betim sem a filha era inaceitável. Para a mãe, o certo seria permanecer em Guarapari até que Cecília fosse localizada. Mas não havia garantias de que a criança ainda estava na cidade. A polícia nem estava investigando o caso. Todas as ações eram descoordenadas e guiadas pela intuição da família, o que infelizmente não surtiu nenhum efeito. Vendo o desespero da nora e do filho, o pai de Alberto voltou ao Espírito Santo para buscá-los. Foi ele o responsável por convencê-los de que o melhor seria retornar para Minas Gerais, que estavam responsáveis pela denúncia e teórica investigação. Ele argumentou também que todos retornariam imediatamente para Guarapari caso surgissem pistas sobre o paradeiro da neta, por menor que ela pudesse ser. Pesquisando essa história e tentando entender a dinâmica desse desaparecimento, eu tive a impressão de que a polícia realmente não investigou a situação da maneira correta na época em que tudo aconteceu. De fora, a impressão é de total abandono mesmo. Fechar a cidade pode ser classificado como um ato extremo, mas isso não isenta a Polícia Civil de encabeçar uma investigação efetiva. Fico me questionando como nenhum agente foi destacado para ajudar a família nas buscas. Pelo menos não há relato disso nos jornais da época, nem na pesquisa que a gente fez aqui para o podcast. O que parece é que foi tudo a família. Por que eles precisariam agir por conta própria e guiados apenas pelo desespero, sem nenhuma pista para seguir e sem nenhum apoio? O descaso e a descoordenação das buscas fizeram o tempo passar sem que Cecília pudesse retornar com segurança para casa. E assim, 2 anos se passaram sem que Alberto e Maria Francisca tivessem qualquer notícia do paradeiro da filha caçula. A vida dos pais e dos irmãos de Cecília parou no tempo. Tudo o que faziam era um resultado direto dos acontecimentos daquele fevereiro de 1976. A família vendeu tudo o que podia para financiar viagens pelo Brasil em busca da caçulinha. Nos anos 70, os testes de DNA não eram uma realidade. Então, sempre que recebiam uma ligação de alguém que acreditava ter visto Cecília, os pais da criança faziam questão de visitar pessoalmente a cidade do denunciante com uma foto preta e branca da filha nas mãos para ter certeza se a criança que haviam visto era ou não a menina desaparecida. Infelizmente, nunca era. Em 1978, em uma dessas ligações recebidas de Guarapari, Maria se encheu mais uma vez de expectativa na esperança de reencontrar a filha, que a essa altura já teria mais de 3 anos de idade. A mãe percorreu os 500 e tantos quilômetros sem pestanejar de volta a Guarapari, enfrentando um estresse sem tamanho ao ter que encarar o local onde havia estado com Cecília pela última vez. Tudo para se frustrar novamente. Pouco tempo depois, Alberto e Maria foram informados de que Cecília havia sido vista em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Só que eles sabiam que as probabilidades da criança ser a filha eram muito baixas e, para não perder totalmente a viagem, decidiram bolar um novo plano para além das denúncias recebidas.
Decidiram então traçar uma rota, visitar redações de jornais nas principais capitais do país com a imagem de Cecília em mãos e fornecer as informações necessárias para que pudessem ser localizados em Minas, caso alguém identificasse alguma criança que se encaixasse naquelas descrições. Começaram as visitas pelo jornal Diário de Natal, onde foram entrevistados em janeiro de 1978, em um apelo desesperado por notícias da criança. A reportagem contou um pouco de como foi o último dia de Cecília em companhia da família, a ida à praia e os momentos felizes antes do provável rapto na tarde de 2 de fevereiro de 1976. Os pais fizeram questão de destacar a segurança do condomínio e prometeram uma vultuosa importância a quem tivesse informações capazes de levá-los ao paradeiro da menina. Mas se alguém tinha conhecimento do destino da criança, não foi sensibilizado pela quantia em dinheiro. A segunda parada foi no jornal Diário de Pernambuco, em Pernambuco, claro, onde repetiram o processo realizado no Rio Grande do Norte, uma entrevista e a promessa da recompensa em dinheiro. Maria Francisca e Alberto também enviaram as fotos da filha para a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, para que pudessem divulgá-la no estado, e chegaram a pedir apoio da Polícia Federal, sendo sumariamente ignorados. Posteriormente, percorreram também a Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e todo o interior do Espírito Santo, mas apesar dos seus esforços, nada trazia qualquer resultado. Exausta e muito nervosa, Maria Francisca declarou em uma entrevista que não perdia a esperança de reencontrar Cecília, com quem teve menos de 2 anos de convivência. Minha filha foi levada há quase 2 anos e tenho muitas esperanças de encontrá-la, embora tenha se passado tanto tempo. Os pais de Cecília ainda estavam percorrendo os estados do Brasil em busca de notícias da filha quando uma descoberta caiu como uma bomba e acabou momentaneamente com as esperanças de encontrarem sua pequena Chiquinha bem e em segurança. Em março de 1978, uma ossada foi encontrada na praia de Santa Mônica. Aquela onde a família passou a manhã do fatídico dia do desaparecimento de Cecília. A praia fica a pouco mais de 5 quilômetros do acampamento da Igreja Adventista Brasileira, onde a família havia se hospedado 2 anos antes. Era tão perto que dava para ir a pé. Os jornais da época estamparam em suas manchetes: "Descoberta macabra no acampamento", com aquele sensacionalismo de lei que os jornalistas amavam fazer naquela década. De imediato, todos ligaram a descoberta da ossada ao caso de Cecília, talvez na tentativa de atrair leitores, pois em momento algum a polícia afirmou que os ossos pertenciam à garota. Mas era fato que os restos mortais encontrados pelos banhistas poderiam sim pertencer a Cecília, já que os ossos correspondiam a de uma criança na faixa etária de 2 anos. Ao contrário do que a família Faria havia teorizado, de um sequestro ou rapto, esse fato, se fosse Cecília, mudaria tudo e levaria a investigação a crer, no fim das contas, que o que aconteceu com Cecília poderia ter sido fruto de um acidente infeliz. A menina poderia ter andado sozinha até a praia, que ficava a menos de 200 metros de seu chalé, procurando pela bola verde. Quando os adultos notaram sua ausência, era tarde demais. Talvez tenha se afogado e o corpinho acabou naturalmente levado pelas ondas, aparecendo tempos depois em outra praia, a mais de 5 quilômetros de distância, descoberto apenas 2 anos depois. Como mencionei, os peritos cravaram que o esqueleto pertencia a uma criança na faixa dos 2 anos de idade. Por isso, no fim de março de 1978, o delegado Willis Junquilho afirmou que, por conta das coincidências de localização e as características da ossada, era grande a possibilidade de ser Cecília. Teriam encontrado os restos mortais da criança desaparecida em fevereiro de 1976. Infelizmente,
era mais um alarme falso. E digo infelizmente, pois é unanimidade entre familiares de pessoas desaparecidas que saber o paradeiro dos entes queridos coloca um ponto final a todo o sofrimento que a incerteza lhes causa. Se aquela ossada fosse mesmo de Cecília, por mais triste que o desfecho da história seria, os pais pelo menos poderiam ter a paz de saber o que aconteceu com a criança e dar a ela um sepultamento digno, apesar de toda a dor. Quando Alberto e Maria Francisca foram avisados pelo delegado Willis Junquilho de que existia a possibilidade daquela ossada pertencer a Cecília, foi esse o sentimento, uma dor completa com um resquício de alívio pela incerteza chegar ao fim. Poderiam viver o seu luto completo. Mas, infelizmente, como mencionei, isso não durou muito tempo. Os jornais da época que resgatamos durante as pesquisas não esclareceram a quem pertencia o pequeno corpo encontrado nas areias de Guarapari, nem mesmo como se deu a confirmação da sua identidade. Mas sabemos que não era Cecília, pois as buscas pela menina romperam a barreira do tempo e seguiram pelas décadas que viriam. Afinal, se tratava de uma história que não poderia ser esquecida, mesmo que desejassem. E assim, mais 30 anos passaram, até que o caso Cecília ressurgiu novamente nos noticiários com uma força estrondosa, dessa vez tendo a internet e a tecnologia como combustível. É tenso. Por isso, vamos pausar, tomar um gole do seu café e falar um pouco de tecnologia. No caso da Cecília, vocês verão que a tecnologia vai ser uma aliada mais pra frente. Mas você já parou pra pensar em como a tecnologia pode transformar até o que você veste? Pra quem busca praticidade no dia a dia, saiba que a Tech T-shirt da Insider traz conforto e funcionalidade que fazem toda a diferença na minha rotina. Pensar que no calor que tem feito, eu não preciso me preocupar com a pizza embaixo do braço já é tudo de bom. A Tech T-shirt tem evaporação rápida do suor, você fica sequinha, mesmo nas situações mais intensas. E a regulação térmica do tecido também garante que seu corpo se mantenha confortável até em altas temperaturas. Usando o cupom Café com Crime, você pode aproveitar 12% de desconto no site da Insider Store. O link está na descrição deste episódio. É só clicar e aproveitar o alívio diário de quem se veste com tecnologia. Valeu, Insider, pelo cupom. Pronto! Já tomou o seu gole de café e deu uma olhadinha no site da Insider? Então, podemos voltar ao crime. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. 3 décadas haviam se passado desde que a bola verde rolou pela lateral da cozinha no acampamento adventista, onde a pequena Cecília foi vista pela última vez, sem que qualquer novidade do caso fosse apresentada pela polícia ou pelas ligações com denúncias. Com o passar dos anos, essas ligações, por sinal, foram ficando cada vez mais escassas,
até que cessaram. Aos trancos e barrancos, a vida da família seguiu. Os irmãos de Cecília cresceram, se formaram, saíram de casa para viver a vida, tiveram seus próprios filhos. Enquanto seguiam suas vidas da forma que dava, encapsulando aquela dor e a memória de Cecília no peito, Maria Francisca chegou a cursar outros 2 cursos superiores. Ela alimentava a esperança de dar de cara com a filha e de reconhecê-la entre os seus colegas de classe. Apesar de não desistirem de encontrá-la, a caminhada dos Faria foi marcada pela dor e pelo silêncio. As manifestações sobre a menina ficaram restritas às entrevistas para a imprensa, que se intensificaram depois dos anos 2000. Débora, a irmã que observava a bebê no dia do desaparecimento, tomou a frente das manifestações da família ao lado da mãe, que permanecia firme em seu propósito. Em uma entrevista concedida ao jornal O Estado de Minas, em 2012, a matriarca da família contou que acendia uma vela diariamente pela volta da filha, um costume jamais quebrado durante os 36 anos de sua ausência até ali. Muitas eram as teorias criadas por Maria Francisca para o desaparecimento de Chiquinha. Uma delas era que a filha havia sido levada para Miami pelo irmão de uma vizinha que não podia ter filhos e que chegou até a pedir a menina em adoção num momento anterior. Sim, a sua tese era de um rapto e uma adoção ilegal, já que os vizinhos sabiam que a família iria passar férias no litoral capixaba, e isso também explicaria talvez o motivo de Cecília não ter gritado ou chorado ao ser levada, pois reconheceu aqueles que a tinham raptado como sendo vizinhos, amigos. A tese da adoção ilegal, não pelos vizinhos, mas por qualquer outra pessoa ali no condomínio de férias, parecia uma real possibilidade também para a delegada Cristina Coelho, titular da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais. Para ela, Cecília poderia estar vivendo em alguma cidade do interior de Minas ou do Espírito Santo, desconhecendo completamente a sua origem, depois de ter sido adotada de maneira irregular por outra família. Os seus pais adotivos, que talvez ela nem soubesse que eram adotivos, teriam a registrado com outro nome e outra data de nascimento, tornando impossível que ela fosse rastreada ou que ela mesma pudesse rastrear os seus pais biológicos. A delegada também afirmou que casos de sumiço de crianças na época, nos anos 70, normalmente eram motivados por interesse de adoção ilegal e não de rapto ou sequestro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no Brasil e estima-se que cerca de 10% deles jamais serão encontrados. Muitas são as hipóteses que os justificam, mas o tráfico de pessoas, que engloba adoções ilegais, trabalho forçado, rede de pornografia e prostituição, filicídio, narcotráfico e até o temido comércio de órgãos, isso tudo faz parte aí do tráfico de pessoas, essa é a hipótese que lidera todas elas para o desaparecimento dessas crianças. Para a delegada Cristina, sua própria experiência na polícia mostra que a rede de tráfico de pessoas é mais articulada nos dias de hoje. E a impressão que a polícia tem é de que atualmente a saída do país se tornou mais fácil, mas não era assim na década de 70. Portanto, Cecília não teria ido parar em Miami nos anos 70 por sequestro dos vizinhos. Era mais simples, era ter sido levada por desconhecidos e depois ter recebido um registro de nascimento falso. Depois de tantos anos, mais de 3 décadas, procurar por Cecília seria como procurar uma agulha no palheiro. Pouca coisa poderia ser feita, mas a delegada Cristina estava disposta a fazer o que estivesse ao seu alcance. Por isso, solicitou aos técnicos da Polícia Civil do Paraná que fosse feita uma projeção baseada nas fotos da infância da Cecília para divulgação. A partir daí, o jeito era contar com a sorte, para que a própria Cecília visse a imagem, se identificasse com a história e se reconhecesse nelas. Para a delegada, o fato de nunca ter sido encontrado o corpo indica que ela possa estar viva. A maior dificuldade é que a menina, que hoje é uma mulher feita, precisa se reconhecer na projeção e talvez ela nem saiba que foi adotada. Com a repercussão tardia do caso e as ferramentas que não existiam nos anos 70, muitas meninas que foram adotadas de forma irregular e que desconfiavam terem sido sequestradas pelos pais adotivos procuraram a Polícia Civil de Minas Gerais para se submeter a um teste de DNA.
Talvez elas fossem Cecília. Maria Francisca e Alberto disponibilizaram uma amostra do seu material genético no banco de dados da Polícia Civil para que não precisassem se deslocar até um laboratório sempre que alguém desconfiasse de sua origem. Com isso, mais de 20 mulheres que estavam em busca de sua família biológica foram submetidas a exames. Nenhuma delas, entretanto, era Cecília. Mais tempo se passou. Até que em abril de 2021, 45 anos depois do desaparecimento de Cecília, uma nova linha de investigação agitou os ânimos dos envolvidos na história. Havia chances concretas de que uma mulher internada em estado vegetativo no Hospital da Polícia Militar de Vitória, no Espírito Santo, poderia ser a garota desaparecida em 1976. A mulher foi apelidada de Clarinha e ninguém sabia sua origem. Para entender como a história de Clarinha cruzou com a família de Cecília, é preciso voltar para os anos 2000. Em junho daquele início de século, a jovem foi atropelada no centro de Vitória por um motorista que nem ao menos parou o veículo para socorrer a mulher. Clarinha foi deixada jogada no chão em estado gravíssimo de saúde. Alguns pedestres que testemunharam o acidente chamaram uma ambulância. Quando os socorristas chegaram, encontraram a jovem desacordada. Ela não tinha nenhum documento de identidade na carteira, nada que pudesse dar alguma pista de quem seria ou se tinha família. Ela foi levada para o Hospital da São Lucas, também na capital capixaba, onde permaneceu em coma por 1 ano. Nenhum profissional de saúde pôde identificar a moça ou telefonar para uma família que talvez estivesse preocupado com o sumiço da mulher. Esperavam que a qualquer momento a mulher despertasse, se identificasse e assim pudessem ligar para os seus familiares para que pudessem vir vê-la e ajudá-la. Mas isso jamais aconteceu. A jovem ficou em coma durante toda a sua estadia no hospital, jamais despertou, jamais se identificou. Curiosamente, durante todos os anos que ficou internada, ninguém procurou o hospital para se apresentar como familiar ou amigo. A paciente sem nome jamais foi dada como desaparecida por ninguém. E olha que tinham a certeza de que ela tinha pelo menos um familiar. A mulher apresentava uma cicatriz no baixo ventre, indicando a realização de uma cesariana. A desconhecida era a mãe de uma criança que cresceria sem os seus cuidados, graças a um ou uma irresponsável que decidiu pegar o volante e transformar sua vida em uma tragédia irreversível naquele dia. A mulher chegou a acordar, mas os médicos constataram que ela estava em estado vegetativo, uma condição em que a pessoa está de olhos abertos, mas que não apresenta sinais de consciência. Em 2001, ela foi transferida para o Hospital Militar, onde foi acolhida pelo médico tenente-coronel Jorge Potratz. Foi ele quem deu a ela o apelido de Clarinha. O nome não identificada é muito complicado para se falar. Como ela é branquinha, a gente a apelidou de Clarinha. A história de Clarinha e Cecília se cruzou em plena pandemia, quando uma equipe de papiloscopistas da Força Nacional de Segurança Pública, que estava em ação no Espírito Santo, tomou conhecimento da história da moça internada e pediu autorização para intervir na investigação, em uma tentativa de revelar finalmente a sua verdadeira identidade. Com a autorização da equipe médica, a equipe de papiloscopistas foi recebida no hospital e utilizou um processo de comparação facial. Buscava em bancos de dados de pessoas desaparecidas, pessoas com características físicas semelhantes às da Clarinha. Ou seja, se alguém tivesse registrado o desaparecimento daquela mulher, mesmo que a foto disponível no sistema fosse muito antiga, as chances de encontrar os seus familiares eram grandes. A tecnologia escolhida para a comparação foi a perícia prosopográfica, uma técnica de reconhecimento facial que compara informações do rosto da pessoa com dados de pessoas desaparecidas adicionados a um sistema único nacional.
A busca deu resultado e trouxe o caso de Cecília para uma comparação. Os especialistas, então, solicitaram ao Laboratório da Arte da Polícia Civil de São Paulo uma reconstituição do rosto de Clarinha a partir de suas fotos com olhos fechados no hospital, para que pudessem aproximar os resultados da sua realidade, caso ela não tivesse sofrido o acidente que a deixou naquelas condições neurológicas. Ou seja, estavam tentando reconstruir o rosto de Clarinha, que já estava bastante inchado e diferente por conta do acidente, ao que ela teria sido antes do acidente, e assim poder comparar com as fotos que eles tinham de Cecília, que foi o que tinha dado um match no sistema. Os programas utilizados pela equipe eram avançados, e as semelhanças físicas entre a imagem produzida de Clarinha e a foto antiga de Cecília eram bastante consistentes. Mas era preciso confirmar as suspeitas de que aquela mulher em estado vegetativo era realmente Cecília. A partir desse resultado, o caso foi enviado para uma empresa especializada no Paraná e encaminhado também ao Ministério Público do Espírito Santo, que após receber o laudo de compatibilidade entre as mulheres, requisitou então a um laboratório o perfil genético de Clarinha e o enviou à Polícia Civil em Minas Gerais para que pudessem realizar as comparações com o DNA da família de Cecília que eles tinham já no sistema deles. Esse processo poderia ser rápido, mas, como tudo no Brasil, foi demorado graças à burocracia e lentidão do sistema. Maria Francisca, que em 2012 já temia morrer antes de encontrar Cecília, não aguentou esperar por esses resultados desses novos exames. Ela faleceu em maio de 2021, aos 83 anos, sem saber se Clarinha era sua filha desaparecida ou não. Apesar da esperança que insistia em brotar no coração, Débora tentava não criar expectativas sobre a possibilidade de ter encontrado a irmã. É que o processo todo era muito desgastante. E depois de viver uma vida inteira de ansiedade e procura e frustrações, ela preferia não criar histórias para evitar as desilusões. Foram longos 4 meses de espera, e a resposta só veio porque a possibilidade foi divulgada pelos maiores portais de notícias do país e despertou mais uma vez a curiosidade do público e da sociedade em torno do caso Cecília. Talvez você mesmo, querido crimiseiro, tenha sido impactado pela história em 2021, quando o G1 e tantos outros portais divulgaram a história de Clarinha e Cecília por toda a internet. Em 6 de agosto de 2021, o resultado chegou e confirmou que as duas mulheres não eram a mesma pessoa. Clarinha não era Cecília. A Polícia Civil de Minas Gerais colocou um fim às especulações após exames realizados pela Força Nacional de Segurança Pública nas papilas dérmicas presentes nas palmas da mão e na sola dos pés descartarem qualquer compatibilidade entre as duas mulheres. E aí, vem aquele balde de água fria que acaba com qualquer expectativa. A Polícia Civil de Minas também esclareceu que o material genético de Clarinha já estava inserido no banco de dados de perfis genéticos desde abril de 2015. Ou seja, se Clarinha e Cecília fossem a mesma pessoa, o sistema já teria apontado a semelhança genética entre as meninas por conta do DNA e confirmado a identidade da moça internada. Eu vou ler para vocês um trecho da nota emitida um dia depois da repercussão nacional dessa possibilidade. Assim, caso a paciente fosse filha do casal mineiro, a paternidade teria sido confirmada em novembro de 2015. Ou seja, um sistema extremamente desorganizado, né? Porque levanta-se a possibilidade das mulheres serem a mesma pessoa através de um exame de imagem, tá? E sem saber que o cadastro genético da Clarinha já contava no sistema, o Ministério Público do Espírito Santo solicita um reenvio de amostra para comparação, dando à família mais esperança, que só acabou em frustração de novo. É confusão, é informações descentralizadas, apesar de ter um sistema único nacional, né, para pessoas desaparecidas, o DNA e tudo. Foi todo um investimento em exames, tecnologia, coleta e envio de material genético para lá e para cá, para no fim as amostras já estarem inseridas no sistema e não precisar de nada disso, e desde 2015 já sabiam que a Clarinha não era a Cecília. Se eu me senti uma palhaça,
Imagina quem estava envolvido emocionalmente com a história. Se não houvesse a ampla divulgação dessa suspeita, até porque o caso da Clarinha já era bem conhecido pelos brasileiros na época, era capaz da família de Cecília estar na expectativa do resultado até hoje. Clarinha, por sinal, nunca foi identificada. Ela morreu por conta de uma broncoaspiração em 15 de março de 2024, depois de passar 24 anos internada em estado vegetativo. O seu sepultamento só foi realizado 2 meses depois, no cemitério municipal de Maruípe, em Vitória. A demora se deu porque algumas pessoas procuraram a polícia após o seu falecimento, se colocando como possíveis familiares da mulher. Então foi necessário aguardar os resultados dos exames de DNA, mas todos deram negativo. Durante a sua estadia no hospital militar, pelo menos 100 pessoas se submeteram a testes de compatibilidade genética para comprovar um possível parentesco com Clarinha, todos com resultados insatisfatórios. Jorge Portrats, o tenente-coronel da PM e médico responsável pelos cuidados de Clarinha, entrou na justiça solicitando a emissão de um registro civil para possibilitar a confecção da certidão de óbito para que a mulher não fosse enterrada como indigente. Ele teve o seu pedido atendido. Depois da morte, Clarinha passou a ser o seu nome oficial, e aquela mulher teve o direito a um sepultamento digno e com muitas homenagens dos médicos, enfermeiros e ex-funcionários que se dedicaram ao seu tratamento durante 2 décadas. Um momento de muita emoção, um momento que mostrou muita humanidade e empatia a todos envolvidos no caso Clarinha. Um exemplo de humanidade, ao meu ver, algo que infelizmente não encontramos muito no caso Cecília. O desaparecimento de Cecília completou 49 anos no início de fevereiro deste ano, 2025, e mesmo diante da dor e da falta de notícias, a família segue seu caminho aos trancos e barrancos. Atualmente, Alberto, que convive com o Alzheimer, se recusa a falar sobre o assunto. Ele se lembra de Amilcar, Eustáquio e Débora como sendo seus filhos, mas quando alguém ousa citar o nome de Cecília, ele coloca as mãos trêmulas sobre a boca, faz shhh e completa: não, ela não. Depois de tantos anos de luta, buscas e uma esperança interminável, ignorar a realidade é a maneira que Alberto encontrou para lidar com a dor. Os irmãos Amilcar e Eustáquio também não demonstram interesse em localizá-la. Acreditam que é melhor deixar a história no passado, absorver todo o sofrimento que passaram e seguir em frente com a certeza de que a família fez tudo o que estava ao seu alcance para encontrá-la. Porém, insistem que é hora de aceitar que isso jamais acontecerá. Já Débora não consegue seguir sem tentar. Ela guarda com carinho uma pasta com documentos e notícias antigas sobre a irmã. Continua concedendo entrevistas para colocar o assunto em evidência. Faz posts em grupos específicos nas redes sociais em busca da irmã. Ela admite o cansaço físico e mental, mas faz questão de dar continuidade à luta de sua mãe, que morreu sem saber o que aconteceu com a filha caçula. Por este motivo, atualmente, Débora pede para que se alguma mulher, na faixa dos 52 anos, desconfiar de sua origem e queira buscar suas raízes biológicas, que procure qualquer delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais para que seja encaminhada diretamente para o teste de DNA. Como as amostras de Maria Francisca e Alberto constam no Banco Nacional de Perfis Genéticos por meio do Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística do Estado, não é preciso entrar em contato com a família para solicitar a verificação. A Justiça viabiliza a comparação sem que seja necessária a coleta de novas amostras. O Banco de Perfis Genéticos de Minas Gerais, inclusive, é o maior do país, com cerca de 24 mil amostras. Débora insiste também para que as mulheres que acreditem ser adotadas ilegalmente ou que os pais adotivos não queiram compartilhar sua origem, busquem a polícia e o teste de DNA diretamente, e não ela. E ela tem um motivo muito bom para isso. Ao mesmo tempo que peço para que não procrastinem, peço também para que não me procurem diretamente, porque sempre que sou procurada, vem aquele sofrimento, uma emoção muito forte. E eu gostaria de saber do resultado apenas se for positivo. E
E esse foi o caso do misterioso desaparecimento da menina Cecília São José de Faria, a Chiquinha. Depois de pesquisar sobre o caso de Cecília, fiquei curiosa para saber as estatísticas para desaparecimentos hoje em dia. O relatório estatístico anual de crianças desaparecidas e localizadas, divulgada em junho do ano passado, com números referentes a 2022, dá conta de que 2.169 crianças desapareceram naquele ano. No mesmo período, foram localizadas 1.237 crianças desaparecidas. Ou seja, quase metade delas permaneceram perdidas. Tudo isso sem levarmos em conta as subnotificações, o que só comprova que mesmo após tantos anos, os casos de desaparecimento permanecem elevados e representam um grande desafio para o poder público. Existem muitas Cecílias por aí, e é importante termos consciência desses casos. A delegada Cristina Coeli, a responsável pelas investigações do caso Cecília em 2012, alertou pais e mães de crianças pequenas para que não deixassem de tirar a carteira de identidade dos pequenos, que além de incluir a foto da criança em um sistema nacional, é responsável por coletar e registrar a impressão digital, o que pode facilitar uma possível identificação em caso de desaparecimento. É o bom e velho, melhor prevenir do que remediar. Não custa nada fazer um RGzinho, né? Bem, crimezeiros, amanhã, quinta-feira, como sempre, eu postarei as fotos do caso lá no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, incluindo o Facebook, se você quiser ver as imagens do caso e outros conteúdos extras que postamos por lá. Volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novinho pra vocês. E até lá, busquem saber sobre sua própria origem, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal G1, Diário de Natal, Diário de Pernambuco, Diário da Tarde, O Estado de Minas, Portal O Tempo Betim, Portal O Tempo, Pais e Filhos, Portal ND+, Correio Brasiliense, Portal R7, e o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.